Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada foi concretizada a privatização da Sabesp, que é a Companhia de Água e Esgoto de São Paulo. Esse processo da privatização da Sabesp já vem acontecendo desde o início da gestão do Tarcísio de Freitas, foi aprovado pela Assembleia de São Paulo no fim de 2023 e agora o Estado de São Paulo deixou de ser o maior acionista, essa privatização foi concretizada. Na minha opinião, esse debate sobre privatização ele é mal feito, muitas vezes ele é tomado por uma lógica meramente propagandística. Eu acho que cabe aqui uma discussão sobre como que isso se dá, né, pegando esse caso da Sabesp aqui como exemplo. Será que vale a pena privatizar saneamento público e outros serviços públicos semelhantes? Antes de entrar diretamente no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Eu gostaria já de pedir para deixar o joinha no vídeo, se inscrever quem ainda não é inscrito e ativar as notificações quem quer ser avisado quando vídeos novos saírem. Gostaria de agradecer também aos membros do canal pelo apoio fundamental que têm dado. É esse apoio que me permite seguir fazendo o trabalho que eu estou fazendo aqui e melhorando a qualidade dele com o tempo. Fica o convite para quem quiser apoiar o canal para virar membro. A gente tem vídeos exclusivos, lives exclusivas e outros benefícios. É só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. E para quem está chegando agora no canal, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, vamos lá. Como eu já falei na introdução, a privatização da Sabesp foi concretizada na semana passada em um processo que já vinha acontecendo ali desde 2023. Quem comprou essas ações e virou controladora da Sabesp agora é a Equatorial, uma empresa que não tem nenhuma experiência na área de saneamento. A Equatorial é uma empresa da área de energia, tem algumas concessões Brasil afora na área de energia e detalhe, das 5 piores concessões de energia do Brasil, 3 são da Equatorial. E o grande destaque vai para a concessão do Amapá, que se destacou ali no final de 2020, quando teve um apagão que simplesmente durou quase um mês. E isso, evidentemente, gera uma série de questionamentos. Será que de fato a privatização vai ser algo bom? Será que a Equatorial vai conseguir fazer um bom trabalho em um setor onde não tem experiência e tudo mais? Existem alguns elementos que eu vou trazer aqui para vocês nessa discussão, que são elementos até bem simples, que não exigem uma argumentação mais elaborada, um princípio teórico mais abstrato, uma discussão teórica maior. São questões práticas que todo mundo vive no cotidiano e que são de fácil reflexão. Quando você vai debater a questão da privatização, geralmente você tem alguns argumentos e algumas ideias que permeiam o debate, que servem para justificar esse processo de privatização. Eu vou lidar com 3 deles aqui que eu acho que são muito importantes e com algumas questões que estão ali ao redor desses 3. O primeiro é a ideia de que privatizar vai aumentar a concorrência, vai criar um mercado. O segundo é que privatizar vai aumentar a eficiência. E o terceiro é o de que privatizar vai ampliar os investimentos. Bom, o primeiro ponto que eu trato aqui é o argumento de que privatizar aumenta a concorrência, introduz mecanismo de mercado e que isso é bom para o consumidor. Gente, existe concorrência no setor de saneamento básico? Você consegue me responder isso? Se quiserem pausar o vídeo aí para refletir um pouquinho sobre o assunto, pode pausar. Pega o caso da Sabesp. Se você mora em São Paulo, qual que é a escolha que você tem em relação a instalar a água aí da sua casa? Você tem várias empresas disputando o mercado e te oferecendo tarifas melhores? Não, né? Qual a escolha que você tem? Instalar ou não a água na sua casa? E você acha que essa escolha é realista? Uma pessoa pode escolher se instala ou não um serviço de água na casa dela, ou ela é obrigada a fazer isso? E se ela é obrigada a fazer isso, ela só tem uma opção para escolher isso. Então, não existe mercado. A pessoa que está condenada ali a colocar a água daquela empresa que opera naquele lugar. E o mesmo vale para energia. Você pode escolher ficar sem luz na sua casa? Uma das grandes ilusões do debate sobre essa questão da privatização desses serviços, né, água, esgoto, luz, é que as pessoas se confundem quando esse debate está sendo feito. Elas acham que vai existir um mercado, que as empresas vão disputar para te atender melhor e que isso vai melhorar a qualidade do serviço, isso vai reduzir os preços e tudo mais. Aqui na minha cidade, eu não sei se na cidade de vocês é assim, as ruas são meio que marcadas de acordo com o que você vai encontrar nelas em termos de serviços e lojas e tudo. Então tem uma rua que tem muita loja de móvel, tem outra rua que tem muita loja de artigo de festa e por aí vai. A minha rua é marcada por loja de informática e por restaurantes. E na rua que eu moro é uma rua pequena que tem 6 restaurantes. Esses restaurantes eles estão competindo para atender aos clientes. Então você tem uma disputa, você tem mercado, você tem competição. Existe uma rede pequena de restaurantes aqui da minha cidade que abriu uma loja na minha rua. Eles vendem as refeições a um determinado preço nas outras lojas, mas olha só o que aconteceu. Só na minha rua, eles precisaram criar um prato especial, uma promoção do dia mais barata para atrair o cliente. E por que isso?
por conta da concorrência. O preço que eles praticam é um pouco mais alto do que os outros e as pessoas têm a opção de ir em outros restaurantes na mesma rua. Por isso que eles tiveram que abaixar o preço. E quem ganha com isso é o cliente. Então, essa é uma lógica do mercado que faz sentido se a gente for olhar para esse caso específico, mas não para o caso do saneamento básico. Você não tem escolha, você não tem como escolher algo nesse sentido, dado que você está lidando ali com um monopólio que é natural. E é só uma empresa que faz. É inviável você ter várias empresas disputando para colocar água e luz na sua casa por conta da infraestrutura, por conta de várias outras questões. Então, quando você privatiza, você está dando um mercado monopolizado na mão de uma empresa privada. E o que move uma empresa privada? O lucro. O objetivo deles é dar a maior fatia de lucro ao acionista e pronto. E o que vai resultar disso, inevitavelmente? As tarifas vão subir. E é exatamente isso que aconteceu no mundo inteiro. Eu só vou trazer alguns exemplos aqui de algumas cidades para vocês terem uma ideia. Em Paris, o saneamento básico foi privatizado em 85 e a tarifa subiu 174% depois da privatização até 2009. Em Berlim, subiu 24% entre 2003 e 2006. Em Jakarta, na capital da Indonésia, as tarifas subiram 300% entre 1997 e 2015. Em todas essas cidades que eu citei, o serviço foi reestatizado. A regra, quando ocorre a privatização, é o aumento do preço. Como você não tem concorrência, as empresas podem subir o preço sem risco, que a alternativa é aceitar pagar ou ficar sem água em casa. Então, o primeiro argumento é falho e ele não se sustenta. Não existe mercado, não existe concorrência, e o preço vai subir. Ao invés de cair, quem vai perder com isso é o consumidor. O segundo argumento é que privatizar aumentaria a eficiência, que o Estado é ineficiente, corrupto e que a ingerência política reduz a eficiência do setor público e do serviço público, nesse caso. E, de fato, existe muita corrupção no Estado, existe muita ingerência política que atrapalha a eficiência, mas você resolve isso privatizando? De novo, a gente pega a questão do mercado e da concorrência para começar a discussão sobre eficiência. O que estimula uma empresa a ampliar a sua eficiência no mercado é a competição. Se você fica estagnada e outra empresa assume a dianteira no processo, você fica para trás e é superada. A Nokia era uma das lideranças do mercado de celulares e quando saiu a transição para os smartphones, ela fez uma aposta numa parceria com a Microsoft para desenvolver o Windows Phone, que é um sistema operacional que era só deles. Enquanto isso, os outros celulares foram de Android, um sistema do Google que é aberto, que pode ter modificações e que tinha a dianteira em relação aos aplicativos que a gente usa nos smartphones e tudo mais. O que aconteceu? O sistema da Nokia era ruim, menos eficiente e ela ficou para trás em relação aos celulares que usavam Android. E por que isso aconteceu? Por conta da concorrência. Você quer superar as rivais e vai aumentar a eficiência do seu para vender mais do que os outros. Isso é possível em relação ao saneamento e outros serviços públicos? Não. Então, por qual motivo essa empresa que gera um monopólio privado vai gastar dinheiro para ampliar a eficiência, sendo que ela não tem nenhum estímulo para isso? E aqui entra outra discussão sobre o papel do Estado na inovação econômica, que tem tudo a ver com essa questão da eficiência. A economista Mariana Mazzucato ela tem um livro muito bom chamado Estado Empreendedor, onde ela mostra que as grandes inovações tecnológicas são feitas pelo Estado e não pelo mercado. Por quê? O mercado atende a uma lógica de curto prazo, de dar lucro, de garantir dividendo para os acionistas e tudo mais. Se você tem uma empresa que funciona nessa lógica de curto prazo e ela é lucrativa, por qual motivo você vai investir e correr risco de perder muito dinheiro com algo inovador? A Mazzucato cita um dado muito interessante sobre a indústria farmacêutica. A maioria dos investimentos em inovação da indústria farmacêutica vem da iniciativa privada, mas esses investimentos eles estão praticamente todos atrelados à renovação de patentes de medicamentos já existentes estabelecidos no mercado. Então você só está atualizando o medicamento. E quando você vai olhar as pesquisas para a criação de patentes novas, de medicamentos novos que não estão estabelecidos no mercado, de onde que sai esse investimento? Na maior parte dos casos, sai do Estado. A maior parte dos investimentos em novas patentes de remédio é do Estado e não da iniciativa privada. E, novamente, por qual motivo a empresa privada vai investir na eficiência, sendo que ela administra um monopólio privado? Tem como ela perder esse mercado? Não. E sobre a questão da corrupção e da ingerência política, eu devo lembrar algumas coisas. Primeiro que, quando você está falando em corrupção no Estado e em uma empresa privada, existe um custo político nisso. Nesse caso, há mais concorrência na política do que no mercado, porque o cara ou o partido que está envolvido nessa corrupção nessas empresas, ele vai ter um custo político. É só ver o que aconteceu com a questão da Petrobras. Muita gente perdeu o mandato, forças políticas sofreram derrotas muito fortes por conta disso. Se a Lava Jato tivesse feito um bom trabalho, o que não fez,
Ela poderia ter deixado um legado sério e duradouro nesse ponto, e a investigação da Petrobras poderia ter sido um marco. E ainda tem uma outra coisa. Você pode criar regras de governança no serviço público para blindar as empresas estratégicas de problemas da política, para que elas cumpram seu papel estratégico. Isso é perfeitamente possível, até porque é sempre bom lembrar que não há só corrupção no serviço público, mas tem muita corrupção no setor privado, e eu vou trazer isso daqui a pouco. Por enquanto, só se lembrem aí do caso das Americanas. Então, esse segundo ponto também não se sustenta. Se não há concorrência, para que a empresa privada vai ampliar a eficiência, gastar dinheiro com algo arriscado, sendo que tem algo certo na mão e lucrativo na mão? Por fim, o último argumento que a gente tem que lidar é o de que privatizar aumenta investimentos no setor. A ideia aqui é simples. Se o serviço for privatizado, o incentivo ao lucro vai ampliar investimento, isso vai gerar emprego e tudo mais. Assim, gente, pegando tudo o que eu falei antes, por qual motivo a empresa privada vai investir bilhões em algo que já é lucrativo? Ela não tem a necessidade disso. E o que acontece é que, nesse ponto em específico, há uma pressão cada vez mais constante para o governo se retirar, gastar menos, e isso resulta na insuficiência para lidar com questões como o saneamento básico. Então, eles tentam vender a ideia de que essa concessão para a iniciativa privada vai trazer esses investimentos, mas isso é algo questionável. É questionável pelo fato de que as empresas privadas querem lucro e elas não vão investir em áreas onde não dá lucro. É simples. Então, qual que é o grande filé dessas concessões privadas de água, esgoto e energia? São as grandes cidades, já que você tem uma infraestrutura que vai atender uma grande população concentrada que vai te dar lucro. Isso é totalmente diferente da lógica do interior, da lógica em que você precisa levar a infraestrutura para esses setores em que você vai ter prejuízo. E esses setores não são cobiçados pelas empresas privadas porque o objetivo deles é o lucro. Não é lucrativo você investir bilhões em infraestrutura de saneamento no interior do Acre para uma quantidade pequena de pessoas. Esse modelo de saneamento de energia, do Correios, da Infraero, é um modelo pensado, inclusive pensado na ditadura militar, um modelo que eles chamam de subsídio cruzado. E como que funciona isso? Aquele setor que é lucrativo, ele compensa o setor que não é lucrativo. Então você vai ter um grande sistema que vai colocar a estrutura de saneamento em Belo Horizonte, mas vai colocar também no interior de Minas Gerais, e o de Belo Horizonte vai pagar para esse cara do interior ter água. E é um modelo que pode ser aprimorado? Sem sombra de dúvida, mas o que acontece hoje é o oposto disso. No geral, a iniciativa privada pega esses setores lucrativos para ela lucrar, enquanto deixa largado o setor não lucrativo, e quem tem que arcar com isso? O Estado. O lucro é privatizado e o prejuízo é socializado. Se você for olhar, esse modelo atual é mais insustentável do que o modelo anterior, porque o investimento do Estado em áreas que dão prejuízo eram pagos por áreas lucrativas, mas nem isso vai ter mais. E aqui, novamente, a experiência internacional entra em jogo. Em todos os lugares em que houve privatização do saneamento, os investimentos efetivamente realizados foram bem abaixo do que foi prometido. E ainda tem uma outra coisa. O BNDES, inclusive o do governo Lula, ao invés de financiar essa estrutura de subsídio cruzado para garantir o saneamento nos cantos do Brasil, ele está financiando estudo para privatizar o saneamento. Ele ajudou no de São Paulo, agora está ajudando no de Sergipe e no do Piauí. O Piauí, inclusive, que é um estado que vai privatizar o seu saneamento e é governado pelo PT, que está performando resistência aí contra a privatização da Sabesp, e ele mesmo está fazendo privatização. O BNDES está indo na contramão do que deveria fazer e está ampliando essa lógica que dificilmente vai dar certo. Então, o terceiro argumento também cai por terra. A iniciativa privada já vai pegar o que é lucrativo, não vai pegar essas áreas que dão prejuízo, e a ampliação de investimentos é bastante questionável. E diante disso tudo, o que explica a privatização, então? Eu vou ser bem simples aqui, vou ser bem sincero. Corrupção. Pega o caso da Sabesp. É a maior empresa de saneamento da América Latina, ela é lucrativa, o estado de São Paulo é muito rico, ele pode bancar um plano de investimento e ele pode lucrar com isso. Então, por qual motivo ela está sendo privatizada? E aqui a gente entra em um ponto que, se for investigar, vai acabar mostrando algumas coisas bastante esquisitas. Quem comprou a Sabesp foi a Equatorial. E, coincidentemente, a presidente do conselho de administração da Sabesp, no momento em que ela foi vendida para a Equatorial, era do conselho da Equatorial até dezembro de 2023. E detalhe, ela saiu do conselho da Equatorial logo após a privatização ter sido aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. E ainda tem uma outra coisa escabrosa. Ela era do conselho das duas empresas por um período de tempo aí. E aí, olha que interessante. Essa mesma pessoa, ela abriu mão de um salário de mais de 1 milhão no conselho da Equatorial para ficar com o salário da Sabesp dali da casa dos 100 mil reais. Interessante, né? E ainda tem uma outra coisa. O negócio foi muito bom para a Equatorial. Ela pagou um preço pelas ações abaixo do que valem e olha só que interessante.
Tinham várias interessadas nesse processo da Sabesp, mas o Tarcísio foi colocando várias e várias irregulações e pedidos que só a Equatorial tinha condição de cumprir, então ela ficou sozinha como interessada. Bom, gente, vocês não acham isso muito esquisito? Quem quiser acreditar que foi tudo limpo, pode acreditar. Eu também não vou te julgar se você espera o Papai Noel na manhã do 25 de dezembro. Não vou julgar se você espera o coelhinho da Páscoa. Tá tudo certo. Então, assim, como eu falei, o que justifica a defesa da privatização é a boa e velha troca do comando. Você pega ali o serviço público, que cresceu com investimento público, e transfere para o setor privado ganhar dinheiro com isso. É simples. Enquanto o Brasil avança na privatização do setor de saneamento básico, lá fora o que está acontecendo é o contrário. Existe um processo muito forte de reestatização. Desde os anos 80 e 90 foram feitas privatizações em setores de energia, saneamento e vários outros, e o que se viu é que não deu certo. As tarifas subiram, o investimento não veio, e o que veio foi muita dor de cabeça. Tanto que há uma onda de reestatização e só o Brasil segue no caminho oposto. Eu vou deixar aqui embaixo o material para vocês darem uma olhada nisso que eu estou falando. E a única coisa que sobra nessa questão toda, em termos ideológicos, é uma adesão baseada na fé de que o privado é sempre melhor do que o público. E eu já mostrei que nesse caso em específico de privatização de saneamento, de energia e tudo mais, não há elemento racional para justificar a defesa da privatização. Mas quem sou eu para debater com a fé das pessoas? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um joinha, compartilhem nas redes de vocês, que ele vai chegando em mais pessoas. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e o meu servidor no Discord, entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.